Amém, queridos? O tema da nossa mensagem hoje é usar as redes e consertar as redes, tá? Usar e consertar as redes. Olha aqui, Mateus 4, 18 a 23, diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou, então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades entre o povo. Pai, eis a tua palavra, eis as nossas vidas aqui. Fala conosco, Pai. Fala conosco, que a tua palavra seja, meu Deus querido, como fogo que aquece os nossos corações. Meu Deus, tua própria palavra diz: não é a tua palavra fogo e martelo que esmiuça, penha. Faz a obra aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Querido, em primeiro lugar, você está de parabéns por estar aqui. Seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida maravilhosamente, poderosamente. Sua presença aqui é nobre, uma atitude nobre, né? E você deve reconhecer isso, você deve entender isso, porque eu sei que para muitos é até um preço estar aqui, né? Foi comigo ao longo da minha trajetória, nesses anos, nessas décadas. Eu estou praticamente fazendo 30 anos, né, que sirvo Jesus, e desde o primeiro ano frequentando o Tadel, correspondendo, amém, a Deus, porque eu entendi uma coisa. Eu entendi que Deus tem um chamado na vida da gente, que Deus tem um plano na vida da gente. O Deus que nos criou, o Deus que nos formou, né? O Deus que nos sustenta, Ele tem um chamado. É o que me chama a atenção nesse texto. Veja bem, Jesus passou e chamou, né, esses quatro aqui, né? Simão Pedro e André, seu irmão, depois Tiago e João, seu irmão. E esse chamado, querido, é muito poderoso, é algo nobre, algo nobre. Uma pessoa, um ser humano tem uma vocação ou tem um chamado de Deus. E em muitos casos, muitos de nossos casos aconteceu isso aqui que aconteceu com eles. Eles tiveram um chamado para ser tempo integral. Eles entenderam ali. Outra coisa que me chama a atenção aqui é a prontidão deles em dizer sim, né? Em seguir Jesus, em corresponder ao chamado. Agora, muitos de nós, assim, eles tinham a profissão deles, eram pescadores, eles estavam trabalhando, né? Um estava pescando, lançando as redes, os outros dois estavam consertando as redes. A gente vai usar isso como 2 pontos, mas eles estavam trabalhando, eles estavam no ofício deles, essa é a profissão deles. E assim, muitos de nós, né? Eu lembro, eu trabalhava numa loja de informática, era vendedor, já falei isso algumas vezes, você deve lembrar. Quando o meu líder e meu pastor na época me chamou para trabalhar na igreja, né? E aí eu prontamente saí, né, do meu emprego para ir servir a Deus na igreja, porque eu entendi o chamado e eu fui trabalhar na obra. Amém? Com amor, com alegria. Até hoje eu estou servindo a Deus com amor, com alegria. É um chamado. Agora, entenda bem, tem outras pessoas, algumas pessoas, não é todo mundo que tem um chamado para tempo integral na igreja, não. Mas tem uns que tem um chamado para servir a Deus como voluntário na obra. A gente chama de ministro de mercado. Tem umas mensagens sobre o ministro de mercado aí no YouTube, né? Mensagem do pastor Ibe. E é muito lindo uma pessoa que ela tem a paixão dela, né? Ou ela é um profissional liberal, ou ela é um colaborador de uma organização aí, ou é um servidor público, né? No caso do Jonathan aqui, né? Ou é um empresário mesmo, mas Deus tem um chamado na vida dela, ela ama o que faz. Não precisa deixar o seu trabalho para você servir a Deus, não. Você vai servir a Deus naquilo que você faz.
Está entendendo? Mas seguindo a Deus, servindo a Deus, ouvindo a direção de Deus, correspondendo à sua vocação e frutificando muito, entendeu? Frutificando muito. Nessa mensagem, Ministro de Mercado, que o pastor Ibe ministra, está no YouTube, tem uma pessoa que é ministro de mercado, um empresário, dono de hotel. Em um ano, ele deu mais fruto, ganhou mais gente para Jesus, usando o trabalho dele, do que até alguns pastores de igreja local. Dependendo do tamanho da igreja, eu quero dizer, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, a tônica de tudo isso aqui que nós falamos, é a consciência que nós temos um chamado. Isso é nobre, isso é maravilhoso, isso é um privilégio, isso é uma honra. Quem tem um chamado foi escolhido por Deus. Você que tem um chamado de se apresentar na presença de Deus, se sinta honrado, né? Trate isso com responsabilidade, com zelo, com amor. Saber que Deus está te chamando, Deus vai te capacitar e Deus vai te usar como instrumento vivo nas suas mãos, assim como usou o Simão Pedro, o André e o Tiago e o João, entendeu? Então eles corresponderam, eles disseram sim o chamado, eles se apresentaram diante de Jesus. A outra coisa que chama atenção aqui é a prontidão deles, né, em atender o chamado, dentro da realidade deles. Então, foi uma decisão muito importante, né? Foi uma decisão, como nós tomamos, forte, que mudou o rumo da nossa história, mudou a nossa agenda, mudou a nossa rotina, entendeu? Agora, o que me veio na mente, a pergunta é, para eles valeu a pena? Você acha que vale a pena? Eles estão como referência aqui na nossa mensagem. Você acha que vale a pena dizer sim para o chamado e ter prontidão em dizer sim para o chamado? E a gente, conhecendo a história deles, a gente sabe que valeu a pena sim, porque Deus mudou o rumo da história deles. Eles eram pescadores, eles eram pessoas simples, pessoas talvez que não tiveram muita oportunidade, mas lá na frente a Bíblia diz que alguns dos discípulos de Jesus, eles eram iletrados, quem sabe não era a história deles, não tinham tido a oportunidade de ter uma formação, de estudar, de ter um mestre, né? Mas Deus mudou a história deles. Esses homens andando com Jesus, a vida deles foi transformada, a mentalidade deles foi transformada, a história deles mudou, o propósito de vida deles enquadrou ali, né, com o plano de Deus para a vida deles. Eles se transformaram em grandes líderes, eles marcaram a geração deles, marcaram o tempo deles, marcaram a história deles. Entende? Hoje, até hoje, a vida e o legado deles, a vida e obra deles fala fortemente para a gente. Então, quero dizer sim, valeu a pena dizer sim, valeu a pena ter renunciado coisas, valeu a pena ter sacrificado, e muitos deles sacrificaram até a vida por amor de Jesus, foram mártires, né? Eu quero dizer sim que vale a pena a gente corresponder ao chamado, amém? Vale a pena prontidão em atender o chamado, isso é maravilhoso. Eu fiquei muitos anos atendendo o meu chamado ainda no mercado de trabalho, trabalhando, né? Eu saí muito tempo do trabalho direto para a igreja, às vezes com o uniforme do trabalho. Eu conheço gente que está aqui até hoje com o pastor, que saía do trabalho com o uniforme do trabalho para a igreja, para o Tadel, por exemplo. Naquela época a igreja era pequena, a gente vinha para o Tadel, vinha para o Couto, a gente apoiava, está entendendo? Ali estava junto, né? Dava apoio em tudo, e às vezes vindo trabalhar direto para as células. Foi tempo fazendo isso. E a pergunta é, valeu a pena? Eu digo que sim, valeu. Está entendendo? Foi fácil, não foi fácil, foi sacrifício, foi, mas valeu a pena, sabe? Valeu a pena. Então eu quero te encorajar a isso, porque o chamado que Deus tem na tua vida é algo nobre, né? Você se dispor diante de Deus para dizer sim para o chamado, para corresponder, amém? Ter prontidão para o chamado é algo de valor, amém? Eu quero dizer que valeu a pena, vai valer a pena, valerá a pena, em nome de Jesus Cristo. A história dirá, o tempo dirá, eu creio, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Outra coisa que chama atenção, Jesus estava chamando eles, porque para segui-lo, né? Para o Senhor usá-los poderosamente, mas em um certo tempo, depois de ser capacitado,
Na verdade, a vida dele já estava servindo de exemplo, no sentido de andar com Jesus, de servir Jesus, sabe? De estar na presença de Jesus, de buscar Jesus, de dar ouvidos para Jesus, de seguir Jesus, de obedecer Jesus. Já era o exemplo, Deus já estava usando eles. Mas o plano de Jesus era discipular eles como discipulou, era capacitar eles para usá-los. Amém? E isso aconteceu. Você que tem um chamado e está aqui, por exemplo, Deus está te capacitando para ser usado, saiba disso. Viva a sua vida com essa perspectiva, amém? Entendendo isso, Deus vai me usar, Deus está me chamando, Deus quer me usar. Usa-me, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eis-me aqui, que envia-me a mim. Por exemplo, eu gostava, logo que eu era novo convertido, pastor Claudio, eu ainda sou ainda, amém? Ainda estou no primeiro amor, eu creio, eu procuro manter essa chama acesa todo dia, e não deixar a chama apagar, nunca deixa a chama apagar. Mas eu admirava muito as coisas espirituais, eu estava em cima, sabe, às vezes a igreja não era grande, né? O pastor estava ali ministrando, eu queria estar perto, ali ajudando de alguma forma, para aprender, para ver alguma coisa, ver o poder de Deus, sabe? Ver a coisa acontecer, entendeu? Então, a gente que tem um chamado, muitas vezes a gente quer isso, a gente quer estar junto, quer estar perto, quer estar embaixo do fogo, né? Por exemplo, a história do nosso líder, o pastor Luiz, ele dizia que até na oração das mulheres ele estava lá. Ele ia até para as orações da mulher, ele ia. Por quê? Porque gostava, queria estar junto, tá entendendo? No lugar onde estão buscando a Deus, né? Muitas vezes, para muitos de nós é assim, esse prazer de estar na presença, esse prazer, por exemplo, eu amo, de paixão mesmo, de ver um culto poderoso, onde Deus se manifesta, onde a palavra de Deus é liberada, onde pessoas são curadas, onde vem aquela mensagem profética, sabe? Onde as vidas são tocadas, né? Quando alguém é salvo, né? Que Deus está tocando profundamente no seu ser, que a pessoa chora ali, as lágrimas descem. Você já viu isso? Isso é muito poderoso. Quem imagina o que está acontecendo no interior de uma pessoa dessa? É uma obra de Deus, irmão. Um milagre está acontecendo. Isso é maravilhoso. É o reino de Deus. É o poder de Deus se manifestando, né? Eu amo isso. Quer dizer, Deus, Ele traz um sentimento desse em nós que temos o chamado, entendeu? A gente vai vendo as coisas, admirando isso, né? Contemplando, entendeu? Você vai passar a ver pessoas sendo alcançadas, vai passar diante dos seus olhos, conforme o tempo vai passando, a vida daquela pessoa sendo transformada na tua frente. Se tivesse aquela câmera acelerada, né? Como é que chama? Você acelera aquela câmera aí? Rápido. Quem me ajuda aí, a turma da mídia? Hã? Que acelera. Aí se você fizesse isso no tempo, você ia passar, ia vir rápido a vida da pessoa mudando. Irmão, isso é muito poderoso. Você vê pessoas sendo transformadas, famílias sendo transformadas, entendeu? Diante de você, né? Você está ali no dia a dia presenciando isso. Irmão, isso é maravilhoso. Quem tem um chamado tem esse sentimento, sabe? Está entendendo, querido? Deus coloca compaixão no nosso coração, coloca prazer nessas coisas. Coloca prazer nessas coisas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora, preste bem atenção o que Jesus fez aqui. Jesus, ele montou uma equipe que sabia usar as redes e também ele tinha outro grupo que sabia o quê? Consertar as redes. Não sei se você já viu, né? Eu sou de Santarém é banhado por um rio lindo, o rio Tapajós, né? Ali tem muitos pescadores, se você quiser, em certo lugar lá de Santarém, à tardezinha você vai, compra, na época que eu estava lá, talvez agora ainda é assim, compra peixe fresquinho, né? Às vezes chega os pescadores na canoa, você compra jaraqui, né? Às vezes curimatá, entendeu? Onde passa aqueles cardumes, eles pegam, está lá na canoa. E a gente já viu nesses interiores pescadores, e quando o pescador é assim, às vezes no quintal dele, ele estica a rede, né? E ele fica ali, ele tem uma ferramenta que chama agulha de madeira. É interessante, não tem nada com agulha, mais ou menos dessa grossura aqui. E ele fica lá consertando as redes, porque às vezes lá onde ele estica a rede, tem um boto que ele vai, pega o peixe, ele fura a rede. E a rede furada, quando ele joga no cardume onde passa, ele perde ali naquele buraco, né? Então tem que consertar as redes. E é interessante
Jesus, ele tinha uma turma, um grupo, uma equipe que sabia lançar as redes, e ele tinha outra equipe que sabia consertar as redes, né? Veja como Deus é perfeito, ele cuida dos detalhes. Saber usar e consertar as redes é uma estratégia de crescimento sustentável, visando a multiplicação. O que quer dizer esse crescimento sustentável? Que é real, é um crescimento verdadeiro, que não é só oba-oba, espuma, né? Onde tem um monte de espuma que tu chega lá, tu quer pegar alguma coisa, tu não pega nada. Aquilo ali é só espuma, oba-oba. Crescimento sustentável não é assim, não. É crescimento real, que está lá, é verdadeiro, entendeu? A célula existe, está lá. Tem bastante gente, tem, tu vai lá, está lá, reunião boa, as pessoas estão lá, entendeu? As pessoas estão sendo tocadas, vidas estão sendo transformadas. Então, essa estratégia de usar as redes e consertar as redes é uma estratégia poderosa de crescimento real, sustentável, crescimento orgânico, crescimento que acontece, crescimento que você percebe na tua frente, em nome de Jesus, visando a multiplicação, e é isso que a gente quer, esse crescimento sustentável. Nós queremos sim, né, alcançar o nosso alvo, alcançar a palavra que Deus nos deu aqui, de ter 1000 células reais, verdadeiras, que acontecem, e 10.000 membros em nome de Jesus que vão estar no nosso culto de celebração, nas células. Quem crê, concorda em fé comigo, diga amém. Amém, nós já temos isso pela fé, nós já temos em nome do Senhor Jesus. Muito bem, então, querido, essa é a estratégia. Precisamos também saber montar uma equipe que saibam alcançar as pessoas com evangelismo. Olha, lançar as redes fala de evangelismo, amém? E consertar as redes fala de consolidação, tá entendendo? De você fechar as brechas, fechar as portas do fundo, para que não haja brecha, buraco, né? Para as pessoas saírem, para que as pessoas permaneçam, amém? Quantos entendem aí, em nome de Jesus? E nós precisamos também montar equipes assim, nós sermos assim, e treinar discípulos assim, em nome de Jesus, amém? Isso quer dizer alcançar novas pessoas para a célula. Irmão, a célula é muito importante, né? Que a célula tenha visão, não só o líder, mas a célula como um time, como um grupo, como uma equipe, como uma família, ter visão de alcançar novas pessoas. A célula é um grupo de pessoas que não é uma panelinha, não, mas é um grupo aberto de pessoas, né? Que tem visão para fora, que está aberto, que as portas estão abertas, e a visão é essa: alcançar novas pessoas, trazer e consolidar, integrar elas, alcançar novas pessoas, trazer para dentro da comunhão e integrar elas, entendeu? Para elas se sentirem parte daquele grupo, daquela família, e ter comunhão ali. Então, essa é a estratégia. Alcançar novas pessoas e cuidar bem de cada pessoa. Quando nas células, né, ou através das células, as pessoas estão bem cuidadas, ali, irmão, é uma consolidação real que acontece, amém? Uma consolidação verdadeira. É o primeiro ponto da nossa mensagem: lançar as redes. Simão, Pedro e André, eles estavam ali lançando as redes do mar. Eles sabiam como fazer. Irmão, o pescador, ele sabe pescar, né? Ele tem um instinto, tá entendendo? Pastor Manuel é filho de pescador, né, Pastor Manuel? Você veio de lá e você já me falou, né? Que o seu pai era pescador e vocês viam praticamente disso, antigamente no interior, né? O pescador, ele sabe pescar, irmão, ele sabe quando tem peixe. Não é que ele sente o cheiro do peixe, a gente sente depois que está na mão, está comendo, né? Quando ele está lá dentro d'água, não, acho que não dá de sentir, mas é um instinto, meu irmão. E ele sabe, né? Ele sabe como lançar um anzol, ele sabe preparar um anzol, ele sabe preparar uma isca, ele sabe que tem que adquirir uma rede, uma tarrafa, ele sabe dar tarrafada, ele sabe esticar a rede, ele sabe fazer um arrastão. Está entendendo? Pescador, ele sabe pescar. Esse era o caso de Simão Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede ao mar. A pessoa certa, Jesus comparou essa pescaria, né, literalmente falando, com a gente alcançar novas pessoas para Jesus. Jesus falou: vem, sigam-me e eu farei de vocês o quê? Pescadores de gente, pescadores de pessoas.
Então, nós devemos ser assim também, amém? Devemos ter a isca, devemos ter a tarrafa para dar tarrafada, devemos ter a rede para a gente esticar a rede ou fazer um arrastão, entendeu? E a gente tem que entender isso. São as estratégias de evangelismo, amém? Nós temos várias estratégias de evangelismo, tem o evangelismo pessoal, tem os grupos de evangelismo que a gente faz, né? Tem aquelas grandes cruzadas de evangelismo que a gente faz, evangelismo de impacto, entendeu? Você fazer uma ação social, você fazer um movimento onde nos bairros de pessoas carentes, nas pontes, por exemplo, uma sopa, um sopão, né? E vários tipos de coisas, são tarrafadas que a gente dá, amém? É esticar rede, é só uma ilustração aqui, tá? Glória a Deus, é necessário acontecer, né? E cada líder de célula, cada supervisor aí, que tem grupo de células, tem sabedoria do Espírito Santo, amém? Agora a gente tem que ter ação, tem que ter disposição para fazer isso, a gente tem que amar isso, tem que sentir prazer, né? Em ver a coisa acontecer, em ver pessoas serem alcançadas, em ver pessoas serem transformadas, irmão, isso é maravilhoso, em nome de Jesus, glória a Deus. Então, a gente pode usar essas estratégias. Lançar as redes significa isso. Evangelismo eficaz. Evangelismo com propósito. Alcançar novas pessoas para Jesus. Olha, esse texto de Mateus 9,35. Já no primeiro texto aqui, que nós lemos, que é de Mateus capítulo 4, último versículo, que é o 23, a Bíblia diz que Jesus percorria toda a Galileia, né? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo, e com isso, as pessoas que eram instrumentadas pelo poder de Deus através de Jesus, que eram curadas, que eram tocadas, essas pessoas fizeram parte daquela grande multidão que já estava, bem dizer, nos lares, nas células, no mover que teve na igreja primitiva. Muitas delas foram movidas com o poder de Deus. Ora, quem foi tocada por Jesus, quem viu Jesus, quem recebeu a pregação do evangelho, quem foi curado, está entendendo? Nunca mais foi a mesma pessoa. E Jesus saía e fazia isso, pregando o evangelho. Amém? Mas Jesus tinha as estratégias dele. Ele ia curando pessoas, libertando pessoas. E quando ele ia pregar, aquela grande multidão vinha, a fama de Jesus percorria, a unção estava na vida dele, mas ele acordava de madrugadinha para buscar Deus. Ele já vinha, desde quando ele era criança, até antes do ministério dele, né? Por volta dos 30 anos, ele foi ensinado, ele estudou o evangelho, ele tinha as passagens, né, da Torá, que era a palavra, e dos profetas na mente. Então ele tinha um preparo, né? As crianças, filho dos judeus, eles desde criança, eles passam na idade, nos níveis, sendo ensinados na palavra, decorando livros, entendeu? Então, ele teve o tempo dele de aprender, e nós estamos no nosso tempo. Não sei com quantos anos você converteu, eu converti com 28 anos de idade, né? Eu já era casado e tudo, nunca é tarde para começar. Minha história começou aí, que eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a ser ensinado, entendeu, querido? E muitos dos nossos filhos já foram ensinados desde criança na palavra, né? Mas depende da sua idade, busque a Deus, se prepare, busque na palavra, decore a Bíblia, decore trechos que eu quero falar, né? Eu passei tempo decorando texto, tenho uns salmos, né, decorado alguns, e passagens da Bíblia, mas eu quis isso, e a gente busca. Eu ia trabalhar, ia com um papelzinho no bolso, de manhã, né, antes de ir para o trabalho, anotava 2 versículos, naquela época não tinha isso aqui ainda, né? Hoje dá de usar aqui, botava no bolso, aí um tempinho lá eu lia 2, 3 vezes, aí depois lia 2, 3 vezes, aí depois que eu já, um certo tempo lendo, eu já repetia na minha mente, já tinha decorado, no final do dia eu tinha decorado. Tem muitos textos na Bíblia decorados já, e orava a palavra de Deus. Eu fui aprender a orar a palavra de Deus, tomar posse das promessas, tomar posse da palavra, entendeu? Então é assim, e Jesus, ele tinha
a mensagem para trazer, entregar para aquelas pessoas. Ele ia pregando o evangelho do reino e curando as pessoas. Mas você pode fazer isso se você tem fé. Se você, a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. Se você quiser o dom de cura, peça a Deus, tome posse e receba. E saia também curando pessoas. E convide essas pessoas para vir para a cela em nome de Jesus. É uma estratégia de evangelismo, amém, querido? Estratégia de evangelismo. Lançar as redes. Olha, Mateus 9, 35 a 36, a mesma coisa. Parece que a história se repete. Do capítulo 4 para o capítulo 9, né? 5 capítulos depois aí, a história se repete. É igual uma série que você está vendo 5 capítulos depois, você vê a mesma história. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, fazendo o quê? Mesma coisa, olha, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadecia delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Ele via as pessoas embaixo do jugo do inimigo, sofrendo jugo de enfermidade, sofrendo opressão e posição maligna, passando por necessidade, entendeu? Como era a nossa vida antes da gente conhecer Jesus, embaixo, né, da taca do inimigo, tá entendendo? Vivendo uma vida de engano. Ele olhava e via aquelas multidões e ele se compadecia delas. Na mente de Jesus, na perspectiva dele, aquelas multidões eram como se fosse um rebanho de ovelhas que não tem pastor. Ah, se tivesse gente para cuidar dessas pessoas, entendeu? Está entendendo, querido? Mas Jesus se compadecia delas. Irmão, não é diferente de hoje. Olhe por onde você anda, olhe nas ruas, se você está caminhando, olhe nas casas. Às vezes você vê um grupo de pessoas no pátio, estão ali, né, a família grande na comunhão. Está entendendo? Meu Deus, eu passo e vejo, olha esse pátio aqui, que casa boa para ter uma cela. Eu vejo um grupo de pessoas conversando, né? Gente que ainda não é cristão, eu digo, olha aí uma cela. Então veja as pessoas, veja a vida com essas perspectivas, né? Com essa ótica. Você vai ver também uma multidão de gente precisando de Jesus, gente carente de Jesus e do Evangelho, amém? Era assim que Jesus, com essas lentes que Jesus via o mundo e via as pessoas. Existem, querido, muitas pessoas extremamente carentes de Deus. Elas estão sofrendo embaixo do jugo do inimigo e precisam ser alcançadas, precisam ser libertas, precisam ser curadas. As escamas precisam cair dos olhos. Amém, querido? Deus pode nos usar para isso. Deus pode nos usar. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. O segundo ponto da nossa mensagem, consertar as redes. Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na companhia do seu pai, consertando as redes, né? O seu pai vinha treinando, ensinando, discipulando eles no mister, né? Na profissão. Assim Jesus pegou de novo, eles só seguiram outro mestre, Jesus agora o Nazareno, que ia treinar eles, né? Para lançar as redes e consertar as redes quando houvesse necessidade. Se você vê uma cela que ganha gente, sai gente, ganha gente, sai gente, tem que ter um grupo que vem consertar as redes, meu irmão. Cadê a pessoa, né, que se importa com isso e vê lá o buraco e vai lá e conserta o buraco? Para quando for dar uma tarrafada, ver um cardume e pegar o peixe não passar por ali e ele permanecer. Glória a Deus. Atende pessoas para consertar as redes, identifique lá, estique a rede, veja, avalie lá, né? Se tem algum lugar, ou por onde, porque lugar que as pessoas estão passando estão saindo. Mas trabalhe para consertar as redes, nós temos que consolidar em nome de Jesus. Consertar as redes, fala de consolidar bem cada pessoa na igreja local, amém? Consolidar bem todas as pessoas que foram alcançadas. Precisamos cuidar bem de cada pessoa e não perder nenhum. A célula é um time, né? O líder não deve trabalhar só. Delegue pessoas da equipe de coordenação da célula para sair com alguém que não está vindo na célula, para tomar um café com ela, para ter uma comunhão, para influenciar ela, para orar por ela. A célula é um time, usa as pessoas na exposição. Veja o time de futebol que a gente entende, né? Tem uns na zaga, tem um no gol, tem outros na lateral, tem outros no meio do campo, outros estão lá na frente no ataque, não é isso?
E assim é um time, todos têm um técnico, estão sendo treinados, aleluia. Então use a sua célula, mas reúna, faça as tarefas, as coordenadas, os brefs, as instruções, delegue função. Acredite nas pessoas, porque elas podem, elas têm capacidade, elas podem sim, amém? Elas podem, acredite nelas. E vai dar certo, e vai dar certo, e vai dar certo, eu declaro, em nome de Jesus. Consolidar, querido, demanda de nós, né? Exige de nós responsabilidade, trabalho, tempo. Porém, isso é necessário se realmente quisermos frutificar com frutos permanentes, se realmente nós quisermos crescer, esse crescimento sustentável para multiplicar com qualidade. Mas se estiver dando trabalho, é assim mesmo, é desse jeito. Quem enganou, quem disse que não dava trabalho? Nunca ninguém enganou. Jesus não enganou ninguém, nunca Jesus disse que era fácil. Está entendendo? Mas se nós trabalhamos, se nós semeamos boas sementes, se nós estamos sacrificando e semeando até com sacrifício, no bom sentido da palavra, né? Nós vamos ter uma rica colheita, irmão. Você vai se alegrar no fruto do seu trabalho. A Bíblia diz em Isaías, acho que é 54, que diz que Jesus ele se alegrou no fruto do seu penoso trabalho. Mas ele andou atrás de pessoas, esteve paciente com gente, curou pessoas, ajudou de todas as formas, fez sacrifício por elas, mas depois ele se alegrou no fruto do seu penoso trabalho. Se der trabalho, é desse jeito mesmo, né? Mas tenha responsabilidade, em nome de Jesus eu peço com amor e carinho isso, porque a consolidação, ela exige de nós, ela demanda de nós responsabilidade, trabalho e tempo, mas é desse jeito mesmo, mas vai valer a pena, como nós já mencionamos aqui, no final vai valer a pena, agora já está valendo a pena, né? Eu posso dizer isso, por experiência própria. E para concluir aqui a nossa mensagem, Jesus nos ensinou que devemos pedir ao Senhor da seara por trabalhadores para a seara. Nesse mesmo texto de Mateus 9, que nós lemos aqui, né? 35 e 36, onde Jesus saía por toda parte, ensinando, pregando, e ele via as multidões e se compadeceu dela. No versículo 37 e 38 diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é a colheita, vamos supor, tem aí uma plantação que está madura, grande, campos e campos e campos para colher. A gente olha, o nosso grupo são pouca gente para essa grande colheita, né? Quase 500 pessoas, 500 mil pessoas nessa cidade de Macapá, né? Uns 300 mil para ser alcançada, fora as outras do estado. Irmão, uma rica colheita, uma colheita grande. O que é que nós estamos precisando para essa colheita, queridos? Trabalhadores para essa seara, em nome de Jesus, amém? Jesus disse: roguem ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. É isso que Ele quer que nós façamos, que nós peçamos a Deus com fé, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, irmão, a consolidação, Ele exige de nós fé para nós nos movermos no sobrenatural, acreditar em pessoas, cuidar de pessoas. Não olhe para a fraqueza das pessoas, mas olhe para o potencial dela. Seja uma pessoa positiva, não seja negativa. Não aceite negatividade, não resista, né? Com negatividade, entendeu? Creia. Amém? Tenha fé, se mova no sobrenatural, tenha ousadia, não tenha medo se o inimigo vai contra-atacar, né? Não, seja ousado em nome de Jesus para fazer aquilo que Jesus manda e tenha ação, saia do seu lugar, vá atrás, porque vai valer a pena, amém? Vá atrás até que a sua célula cresça, aleluia, até que você experimente esse poder do evangelismo e o poder da consolidação em nome de Jesus. Uma equipe que sabe lançar as redes e uma equipe que sabe consertar as redes, tá bom? Portanto, lançar as redes e consertar as redes, isso é fundamental para que a gente alcance o nosso alvo, tá bom? Então vamos orar agora com propósito, por pessoas que sejam usadas por Deus no evangelismo e também por líderes, por equipes que nos ajudem a cuidar bem e consolidar bem de cada pessoa alcançada.